Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural, com a transição para o mercado livre. Sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360. Um giro completo pelo universo da cerâmica e da economia. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. No programa de hoje, eu converso com o Dr. Augusto Falvel de Moraes, especialista em direito tributário e aduaneiro. Falvel, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com você, voltar para cá e falar desse tema que eu tanto gosto e estudo, que é o direito tributário, o direito aduaneiro e os impactos, da nova reforma e das atualizações da legislação que podem trazer para o setor cerâmico. Ótimo, é um motivo de satisfação receber você aqui, Falvel. Dr. Falvel é uma das principais lideranças, um dos principais atores no cenário do direito em temas relacionados à área tributária e aduaneira. Temas que têm relação de muita profundidade com o setor industrial, especialmente o setor cerâmico. E para começar esse nosso bate-papo, Falvel, eu gostaria de uma avaliação sua sobre a transição para esse novo sistema tributário que já se encontra em vigência no país. Existe risco de aumento de carga tributária para a indústria, que é intensiva nas áreas de energia e logística, especialmente? Olha, a resposta é sim, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a reforma. A gente escuta o tema reforma tributária, Quilici, há mais de 30 anos. Sim. Não é novidade para ninguém. Não. Mas a novidade que ninguém esperava, que quando ela acontecesse de fato e de direito, que ela trouxesse não só a simplificação, mas também equacionar a carga tributária. Por quê? Porque o que nós estamos acompanhando de 2 anos para cá e agora com as regulamentações da emenda através das leis complementares é que muitos setores serão sim onerados com a reforma tributária. E não só isso, mesmo com o conceito de desburocratizar e simplificar o sistema tributário nacional, que nós estamos vendo na prática, são muitos sistemas que vão inviabilizar, por exemplo, o fluxo de caixa, que a gente pode falar sobre o split payment, que muita gente ainda desconhece o sistema e que ele vem para realmente, sob o pretexto do fisco de controle, arrecadação e redução de sonegação, simplesmente fazer uma retenção na fonte online e instantânea das empresas. Então,
preocupa e exige uma atualização e um estudo permanente. Para quê? Para que a gente possa se antecipar e acompanhar essas mudanças da melhor maneira possível. Uma das questões que vem no bojo da reforma tributária trata-se da finalização do regime do ICMS. Sim. Não é? Como as indústrias, no caso, como as indústrias cerâmicas de São Paulo, por exemplo, podem se manter competitivas frente a estados que oferecem incentivos fiscais agressivos? Lembrando que, em substituição ao ICMS, Dr. Falvel pode me corrigir ou me complementar, porque é quem conhece do tema, em substituição ao ICMS, está sendo criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Na verdade, ele vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e também o ISS, que é um imposto municipal. Ele faz parte da reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023, e ele será instituído, o IBS, de forma gradativa, entre o período de 26, atual ano, e o ano de 2033. O que está no bojo dessa substituição do ICMS pelo IBS e o reflexo, especialmente para a indústria cerâmica. Willis, a reforma ela traz uma espécie de um IVA dual. Então ela traz o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vem substituir o PIS e a COFINS. Dentro do cronograma de implantação da CBS, nós temos já agora em 2027 a implantação imediata, ou seja, não existe uma fase de transição, chamando atenção para todas aquelas empresas que estão sujeitas ao creditamento de insumos e demais produtos do PIS e COFINS, que esse ano é o último ano que eles têm para poder fazer a escrituração de seus créditos. Por quê? Isso é importante. Isso é muito importante, porque a partir do próximo ano, diferente do IBS, que eu vou falar mais adiante, não vai ter uma transição proporcional. A CBS ela vem de uma vez, ou seja, a partir do próximo ano, PIS e COFINS acabam e são substituídos pela CBS. E, consequentemente, os créditos de PIS e COFINS até então não escriturados, eles se perdem. Eventuais créditos escriturados, mesmo que não utilizados, serão assegurados. Agora, falando do IVA dual do CBS, nós temos também o quê? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que, como você bem falou, ele vem substituir dois tributos. O ISS, que é o imposto municipal, e o ICMS, que é o imposto estadual. Trazendo sobre o conceito da reforma e os benefícios, aqui sim nós temos um benefício interessante. Por quê? Primeiro, ele traz competitividade e ele traz uma neutralidade na tributação. O que nós vemos hoje? Nós vemos estados trabalhando de forma muito agressiva, concedendo benefícios fiscais e atrapalhando a competitividade. Eu acredito que todas essas empresas que saíram do estado de São Paulo em busca de benefícios fiscais, Sim. se não tiverem uma questão logística que é atrativa e que vale a pena, né? que justifique, que faça essa conta fechar, nós vamos ter, num curto prazo, uma debandada, essas empresas retornarão para o nosso estado. Por quê? Porque diferente da CBS, o IBS ele vai ter uma implementação gradativa. Ele começa de forma proporcional em 2029 e até 2033, que seria o ano final da implementação da reforma, onde nós teremos a implantação de todos os conceitos, todas as regulamentações da reforma e da emenda que já foi aprovada, nós temos a finalização de tudo isso. E aí o que acontece na prática? O reflexo não é não só o ICMS, mas o ISS. Por exemplo, municípios hoje que oferecem benefício fiscal, como por exemplo, Grandes Barueri, onde eu estou lá em Alphaville, Sim. Que tem alíquotas menores de ISS, também estão passando pela mesma transição e correm o risco aí de sofrer.
Para o setor, as empresas que estão instaladas aqui em São Paulo e não utilizam do benefício fiscal, eu acredito que vai ser muito benéfico, porque vai equiparar e vai trazer uma competitividade que hoje muitas vezes não existe em função dessa utilização de benefícios fiscais que trazem uma carga tributária muito menor e aí exigem aí uma competitividade maior no mercado. Como se fosse uma espécie de uma homogeneidade tributária entre estados, entre empresas de diferentes locais. Sim. Trazendo para uma situação mais, digamos assim, homogênea do ponto de vista tributário. A indústria aqui de São Paulo não vai ganhar com isso, mas outras que hoje acabam ganhando em função de situações de incentivos fiscais, perderão esses incentivos e ficarão no mesmo patamar das indústrias paulistas, não é, Falvel? Perfeito, exatamente. De repente até ganham com eles, porque hoje, às vezes, por não ter essa competitividade tributária, tem que mexer em outras cadeias logísticas e de produção. Sim, e nesse aspecto, sim. Talvez havendo essa competitividade, inclusive a margem possa aumentar e melhorar para as empresas que não utilizam hoje benefício fiscal. Mas em compensação para aquelas que utilizam, com certeza serão afetadas. E os estados e municípios também. Por quê? Porque a partir do momento que ele atraiu essas empresas estão lá gerando emprego, renda, melhorando a arrecadação e saindo de lá, nós vamos ter com certeza esse reflexo que vai impactar diretamente em cada estado, em cada município, que vai deixar de ofertar esses benefícios para atrair e manter as empresas naquela jurisdição. Exato. Falvel, eu já volto com você porque agora eu vou falar da New Gas. New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com transição para o mercado livre. Sinônimos de eficiência, economia e segurança para sua empresa. New Gas, consultoria em energia. Saiba mais em www.newgasco.com.br. Falvel, saindo um pouco do cenário brasileiro, tributário brasileiro, fazendo uma pequena visita a um tema internacional, recentemente o mundo foi impactado pela aplicação digamos assim, de aumento de alíquotas de importação, exportação, colocadas pelos Estados Unidos. O setor cerâmico não fugiu à regra, é um dos setores da economia nacional que enfrenta esse tipo de problema em relação aos Estados Unidos. Na questão, sobre o tema aduaneiro, qual o papel da defesa aduaneira para garantir que os revestimentos brasileiros continuem acessando mercados globais, especialmente o mercado norte-americano? Willis, primeiro acho que é importante a gente trazer um pouco do conceito de proteção. Não só os Estados Unidos, mas o próprio Brasil, ele possui meios de proteção de sua indústria e nós sabemos que também na importação de produtos nós temos as chamadas medidas compensatórias, como por exemplo o dumping. Sim. Que são medidas assecuratórias e que vão garantir o equilíbrio e vão garantir que a indústria nacional não possa sofrer uma interferência. Da mesma forma, todos os países, inclusive os Estados Unidos, ele adota esse tipo de medida. É claro que nós tivemos um viés muito político, né? Muito mais político do que jurídico nos últimos tempos com o tarifaço, mas vocês também puderam acompanhar recentemente que o próprio Congresso americano, ele derrubou e ele entendeu que muitas daquelas medidas eram ilegais. Inclusive, existe hoje uma possibilidade, um movimento nas últimas semanas de escritórios norte-americanos divulgando essa possibilidade e abrindo uma possibilidade de ressarcimento dos prejuízos. No entanto, toda e qualquer medida assecuratória que visa proteger a indústria, a economia local, ela tem que ter regramentos.
Então, a partir do momento que há um excesso, que essas regras não são cumpridas, existem mecanismos e meios de assegurar. Inclusive, a Anfacer tomou essas providências, eu tenho lá acompanhado, e eu acredito que o setor não vai ser impactado e poderá, inclusive, no caso de ser impactado, buscar eventualmente essas reparações. Então, toda medida ela existe, mas ela tem um regramento, e se houver uma lesão econômica, todo setor que for lesado, ele tem como buscar eventualmente essa reparação. Ótimo. Agora voltando aqui para as questões nacionais, não é? A gente sabe que nós temos algumas situações que envolvem recuperação de impostos, especialmente sobre os insumos energéticos e mais especialmente ainda sobre o gás natural, que é o principal, junto com a argila, que é a matéria-prima principal do setor cerâmico. O gás natural é também um dos principais insumos utilizados pela indústria e representa cerca de 30% a 35% do custo total de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica, ou seja, é bem 1/3 do custo total da cerâmica de revestimento é gás natural. Na sua visão, quais são as teses tributárias mais sólidas para o setor cerâmico recuperar impostos pagos indevidamente, especialmente sobre insumos energéticos e especialmente ainda mais sobre o gás natural? Willis, vamos lá. Eu queria, antes de falar sobre algumas oportunidades, eu queria fazer um alerta. Eu queria chamar a atenção para o cuidado e para a responsabilidade que deve ter na busca de créditos tributários. Porque, infelizmente, hoje o que nós vemos são muitas promessas, muitas fórmulas mirabolantes e muitas empresas colocadas em risco e sujeitas aí a multas tributárias, declarações de fraude e até processos criminais por compensações indevidas e fraudulentas. Então, quando a gente faz um pedido de compensação tributária, um ressarcimento, a primeira coisa que a gente tem que ter é um planejamento. A gente tem que entender o que está sendo recolhido, a gente tem que entender os conceitos, o que hoje é um insumo, o que hoje é o conceito de insumo para acreditamento. Hoje a jurisprudência, tanto dos tribunais administrativos quanto do STJ, ela é muito clara. Toda vez que você vai buscar um ressarcimento e entender o que é um insumo para fins de crédito, tanto de PIS e COFINS para ICMS, 2 requisitos têm que ser observados, que é a relevância e a essencialidade. Ou seja, nem tudo é passível de crédito. A reforma tributária ela vai trazer esse benefício. Nós vamos ter a não cumulatividade plena, que aí sim nós não vamos precisar mais ter esse estudo detalhado. Mas enquanto nós não temos essa migração, hoje vigora o conceito que, para que eu possa ter o meu crédito homologado e eficaz e não sofra nenhum tipo de glosa e fiscalização, eu tenho que respeitar esses conceitos de essencialidade, eu tenho que respeitar o que realmente é um insumo, o que é relevante para a minha produção. E hoje isso faz toda a diferença, porque um planejamento tributário adequado e sob medida, ele consegue fazer um estudo de caso para que de forma segura você possa aproveitar todos os créditos tributários. E teses já consolidadas, como por exemplo a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, trazendo para a questão setorial, que são em relação às contas do gás, que inclusive fomos os pioneiros no Brasil a desenvolver essa tese. É o comentário que eu iria fazer. Dr. Falvel, já há bastante tempo, há quanto tempo? Uns 6, 7 anos. Há bastante tempo, talvez 6 anos, 7 anos, um pouco mais, um pouco menos. Dr. Falvel foi o responsável por levantar esse tema sobre a necessidade da restituição do ICMS incidente sobre o PIS e COFINS no caso do gás natural. O tema era muito candente, a discussão era muito forte sobre o setor de energia elétrica. Sim, nós tínhamos o TUST e a TUSD, lembra? Exatamente.
Mas sobre o gás natural, essa questão da incidência do ICMS sobre o PIS e COFINS não aparecia. E foi o Dr. Falvel fazendo a defesa de uma indústria cerâmica aqui da região, né, do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que levantou essa tese e essa discussão. E o fato é que agora a Agência Reguladora de Energia... São Paulo foi o primeiro públicos, estado, né, a regulamentar agora a forma de restituição. Exatamente. A Arcesp, como agência reguladora do estado de São Paulo, fez com que o estado fosse, né, ou seja, o primeiro estado a determinar as condições da devolução desse montante aos consumidores paulistas. Estima-se alguma coisa da ordem de 2 bilhões de reais que deverão ser devolvidos aos consumidores paulistas, sendo que aproximadamente 1,6 bilhão seja referente às indústrias de São Paulo. Então é um tema muito relevante, Falvel. Eu já volto a falar com você, porque agora eu vou falar da Ita Energia. A Ita Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira. Desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético, sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br, soluções sem o cedilha e sem o acento. Saindo um pouco do campo tributário, falando um pouco sobre ESG, riscos jurídicos. Na sua visão, como as novas exigências de ESG podem criar riscos jurídicos às empresas que não se adequarem ou não se adequem rapidamente às normas de emissão e recuperação de jazidas, falando especialmente, mais uma vez, do setor cerâmico. Willis, o que a gente percebe é uma regulação cada vez mais rigorosa em todos os setores. E esse setor, por a gente ter uma questão ambiental, aí a gente pode falar também um pouquinho da reforma tributária, que nós temos aí o risco do imposto seletivo, que ele também está previsto na reforma tributária para todas aquelas operações que forem consideradas prejudiciais tanto à saúde quanto ao meio ambiente. A questão regulatória e o controle interno, que a gente chama até de um compliance interno, ele deve ser muito bem atentado. Eu vejo duas vertentes, não só a necessidade de adequação, mas também o governo dando incentivos e condicionando alguns incentivos a determinados cumprimentos. A gente vê, inclusive, recentemente na área aduaneira, para as empresas que são habilitadas como OEA, operador econômico autorizado, inclusive com benefícios fiscais de conseguir fazer o desembaraço aduaneiro e ter um prazo para poder fazer o recolhimento de tributos, ter prioridades. Então, trazendo isso para o setor, para a questão ESG, todas as empresas que estiverem atentas e que estiverem em conformidade, elas vão ter uma dupla vantagem. Elas vão estar mais competitivas, elas vão ter vantagens e vão estar imunes a infrações e penalidades que a gente sabe que são muito rigorosas e que podem, inclusive, culminar, dependendo do caso, na suspensão temporária de atividades. Esse tema do ESG é muito forte. Em todo o mundo, no Brasil também, de uma maneira muito vigorosa, esse tema aparece e é uma das principais bandeiras do setor cerâmico de revestimento na sua relação com a sustentabilidade, né? Conceito de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social e ambiental. Existem vários projetos ligados à área ambiental, especialmente à área ambiental, que estão sendo aplicados aqui na região pelo setor cerâmico de revestimento. Falvel, eu já volto a falar com você, porque agora eu falo da Aspacer 26 anos, uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br.
Doutor Falvel, já se encaminhando para o final desse nosso bate-papo, o tempo corre rápido. Para finalizar, eu volto a uma questão ainda relativa à importação de equipamentos. Na sua visão, quais os principais gargalos jurídicos na importação de maquinário de ponta para a modernização das fábricas das indústrias cerâmicas no Brasil? Lembrando que boa parte dos equipamentos que são utilizados pela indústria cerâmica, tanto aqui em São Paulo, em Santa Catarina e no Nordeste do país, são equipamentos importados da China, da Itália, da Espanha principalmente. Quais os principais gargalos jurídicos nessa área da importação de equipamentos? Eu vejo dois principais. Primeiro, o uso correto dos ex-tarifários, que são incentivos que vão trazer uma redução significativa do imposto de importação e que também está ligado à classificação fiscal. Por quê? Nós estamos atualmente numa migração de sistema. Nós estamos saindo da DI, da Declaração de Importação, para a do INPE, que é a Declaração Única de Importação. E, consequentemente, nós temos algumas obrigações acessórias, como, por exemplo, o catálogo de produtos e seus atributos, onde as empresas que importam estão sendo obrigadas a fazer a descrição minuciosa de seus equipamentos. E muitas vezes uma descrição inadequada ou inexata da sua classificação vai refletir diretamente na concessão do ex-tarifário e pode colocar em risco toda a operação com eventual questionamento e eventual atraso ou interrupção do desembaraço, que pode trazer multas contratuais, despesas com demurra de armazenagem e comprometer toda a operação. Então é de suma importância ter um controle interno, um programa de compliance que possa avaliar de forma eficaz a classificação fiscal, essa migração do sistema para a do INPE e possa efetivamente buscar o real enquadramento ou não dos ex-tarifários, visando o quê? Aproveitar ao máximo os benefícios e ter realmente uma importação que você consiga unir economia e segurança. Ótimo, doutor Falvel. Já se encarregando para essa etapa final, eu quero agradecer, doutor Falvel, mais uma vez a sua presença, a sua participação no Cerâmica 360. Eu que agradeço, uma grande satisfação estar aqui, revê-lo e falar desses temas tão interessantes. Me coloco à disposição e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Falvel. E agora mesmo para finalizar, eu estou vendo ali que o doutor Falvel está com uma obra literária técnica da sua autoria, e para finalizar eu quero falar a respeito desse importante conteúdo que serve para todo profissional, tanto da área jurídica como da área aduaneira, que atua nesse segmento tão importante, tão relevante da economia brasileira. Estamos aqui com o Manual de Prática Aduaneira, Legislação, Jurisprudência, Casos Práticos e Compliance Aduaneiro. Obra do Dr. Augusto Falvel Lulia Fassini. Está aqui, deixa eu mostrar a capa para todos vocês. Estou sendo presenteado pelo Dr. Falvel com essa obra. Os profissionais do setor cerâmico, das indústrias associadas à Aspacer, que atuam na área da exportação, todos eles também receberam um exemplar desse livro. E aí, doutor Falvel, quem quiser ter acesso a essa obra, como pode, de que forma deve proceder para acessar esse conteúdo? Olha, o livro está disponível para venda na Amazon e também no próprio site da editora de Plácido. Então, esses são os dois canais. A gente procurou reunir ao longo desses 25 anos de atuação toda essa experiência prática de uma forma simples, objetiva e atual em relação às questões aduaneiras. Ótimo. Manual de Prática Aduaneira, à disposição nos canais colocados aqui pelo Dr. Falvel. Obrigado, Dr. Falvel, pela sua participação e obrigado a você pela audiência. E não se esqueça, nos vemos no próximo episódio do Cerâmica 360 e acompanhe as edições que já estão no ar pelas redes digitais do Grupo JC. Até a próxima edição. Inspirados pela energia
Promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.